Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é iniciar o nosso projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer algumas configurações aqui nele. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai escolher aqui o Maven como o nosso gerenciador de package de dependência. A linguagem de programação que a gente vai escolher é Java. Também vou deixar aqui selecionada a versão do Spring Boot como a 3.2.5. E aqui eu vou precisar configurar o meu grupo como io.github.dev.bueno. O artifacto aqui eu vou colocar como acesso API. E a descrição do meu projeto eu vou colocar como a API de controle de acesso. Bom, beleza. A versão do Java, o tipo de pacotamento do Java, eu vou selecionar aqui o jar. E vou deixar aqui também na versão do Java 17. Então, vou precisar também adicionar algumas dependências aqui. A primeira dependência que eu vou adicionar é a dependência web. E essa dependência ela vai permitir que a gente consiga criar as nossas API, REST. Vai possibilitar que ele vai ter tudo que a gente precisa para conseguir fazer ali construir as nossas API de fato, né? A nossa API REST vai ter todo o módulo necessário, Tomcat, etc., embarcado aqui dentro da nossa aplicação. A próxima dependência também que eu vou adicionar é a do JPA, e o JPA vai ser a biblioteca que vai possibilitar que a gente consiga trabalhar com o mapeamento objeto relacional. Também vou incluir aqui o H2. E o H2 será um banco de dados em memória, que é muito bom para a gente conseguir trabalhar com banco de dados em memória de uma forma muito simples e rápida. E também vou incluir também mais uma biblioteca que eu gosto muito de utilizar, que é o Lombok, que é também uma biblioteca que vai ajudar a gente a reduzir a nossa verbosidade dos nossos códigos Java. Agora que a gente já tem tudo aqui configurado dentro do nosso projeto, o que a gente vai fazer é clicar em Generate. E ele vai já baixar aqui o nosso projeto. Beleza, aqui que o nosso projeto está aqui baixado, eu vou colocar ele aqui dentro de uma pasta aqui, vou vir dentro de Project, YouTube, e eu vou colocar ele aqui dentro como acesso API. O que eu vou fazer é descompactar, extrair, né, esse projeto aqui dentro dessa pasta, que é Project YouTube, e eu vou dar um extract here. E agora já tem aqui o nosso projeto extraído dentro do nosso diretório. Vou apagar aqui esses dois que está como .zip. E agora que o nosso projeto está aqui extraído, o que eu vou fazer é abrir ele aqui dentro do IDE. Da minha IDE, que é o que eu vou utilizar aqui, o IntelliJ. Você pode utilizar a IDE que você achar melhor para você. Eu gosto de utilizar o IntelliJ, mas também você pode utilizar o Spring Tool Suite, que também é uma versão ali do Eclipse, né, que vai te ajudar também a trabalhar com Spring Boot. Eu gosto do IntelliJ, então vou vir aqui e vou clicar em Open. Vou vir aqui dentro da pasta de YouTube, de Project YouTube, e aqui eu já vou conseguir achar aqui a nossa acesso API. Vou clicar aqui em Open, vou abrir aqui o meu projeto, esperar ele carregar aqui. Beleza, e agora que o meu projeto aqui ele já está aberto aqui, né? Então, a gente pode vir aqui navegar e a gente vai conseguir ver que o nosso projeto já está pronto. Então, quando a gente utiliza o Spring Initialize, você vai ver que é muito fácil você criar qualquer projeto com Java. Então, para quem trabalhou ali, por exemplo, com JSF, vê o tanto que era difícil você fazer todas as configurações ali para você conseguir iniciar um projeto. Com o Spring Boot isso é uma maravilha, é muito fácil você criar qualquer projeto utilizando o Spring Boot. Beleza, a gente pode ver aqui que a gente tem a nossa estrutura de projetos. Eu vim aqui no POM, a gente vê aqui que a gente tem aqui o meu projeto, né? Então, por exemplo, você vem aqui que você tem a versão do Spring Boot, que é a 3.2.5, qual que a gente selecionou lá. Também tem aqui o meu Group ID configurado, tem aqui o Artifactory Acesso API configurado, a versão do meu projeto, que é 001 Snapshot. Tem aqui o nome também do meu projeto, que é Acesso API. E também tem aqui uma descrição, API de controle de acesso. Tem a versão do Java, que está configurado. Se a gente vir aqui, a gente tem todas as nossas dependências aqui e alguns plugins aqui também configurados. Nas nossas dependências, pode ver que a gente tem aqui o Spring Start Data JPA, que é a API que vai possibilitar, é a dependência que vai possibilitar que a gente consiga trabalhar com mapeamento objeto relacional, JPA. Nós temos também a dependência aqui do Starter Web e ela vai possibilitar que a gente consiga trabalhar desenvolvendo a nossa API. Então ela tem tudo o que é possível para a gente conseguir desenvolver as nossas API.
Tem também a dependência do H2, que é o nosso banco de dados em memória. Vai possibilitar de uma forma muito simples que a gente consiga trabalhar com banco de dados em memória. E uma coisa importante que a gente pode falar aqui sobre o banco de dados H2 é que ele só funciona em tempo de execução. Ou seja, uma vez que você startou a sua aplicação, você tem um banco de dados disponível para você. Uma vez que sua aplicação morreu, esses dados deixam de existir. Ele não salva, só existe enquanto a sua aplicação está no ar. É muito bom para você trabalhar com teste, por exemplo, e também para você agilizar o seu desenvolvimento ali do seu projeto. Tem também a dependência do Lombok, que é uma biblioteca para redução de código boilerplate do Java, focado especificamente na redução de código boilerplate, simplificando. Então ele gera construtores para você, gera get, reset, etc. Todo aquele código boilerplate que você está gerando ali o tempo, né, pela IDE ou aquele código repetitivo. Também tem aqui um vídeo, eu vou deixar na descrição, onde eu falo como que o Lombok funciona e também explico a diferença entre Lombok e Record, que também às vezes pode ser confuso para alguma pessoa. Então o vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Bom, beleza, tem aqui a dependência de teste. Bom, é isso. Se a gente vir aqui dentro de Java, do Java, a gente tem aqui o nosso pacote principal. A gente vai ver aqui I/O, GitHub, Dev, Bueno, Access API. E a gente tem aqui o starter do nosso projeto. Dentro do resource aqui a gente tem o application property, e aqui a gente vai colocar as nossas configurações, por exemplo, de banco de dados, etc. Então, voltando aqui dentro do nosso acesso API, nós temos aqui a classe principal que inicia o nosso projeto Spring. Então, a gente pode vir aqui e executar o nosso projeto para ver se ele vai estar funcionando. Então, vou iniciar ele aqui. Então a gente vê aqui que o Tomcat inicializou aqui já na porta 80/80, a nossa aplicação está rodando, inicializou com sucesso. E o Tomcat é um container que automaticamente o Spring inicializa aqui para você conseguir construir as suas APIs, trabalhar com o módulo web. Assim que você adiciona a dependência web, você já tem aqui um servidor embarcado aqui, que é um container dentro da sua aplicação. Bom, e agora que a gente já tem aqui toda a nossa aplicação configurada, né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é habilitar o H2, habilitar o console H2, que vai possibilitar que a gente consiga ter ali uma interface para manipular o nosso banco de dados. Para isso a gente precisa fazer algumas configurações aqui. Eu já tenho essa configuração aqui, eu não vou incluir ela porque não agrega muito, é uma configuração muito simples. Então já tem ela aqui, eu vou copiar e vou colar aqui e vou explicar o que está acontecendo aqui. Beleza, aqui nessa da nossa configuração, a gente tem aqui a primeira parte aqui que é o Spring H2 Console Enable. Então a gente está habilitando aqui o console do H2 para conseguir fazer que a gente consiga trabalhar aqui com o nosso banco de dados. Nós temos aqui o Data Source URL, que é basicamente a URL que o nosso banco de dados vai estar disponível no H2. Também tem aqui o username e password para o nosso banco de dados. Também eu tenho aqui mais uma dependência que eu incluí, é o Spring JPA Show SQL, para conseguir mostrar os nossos SQL. Uma vez que nós salvar aqui um registro no banco, ele vai logar aqui o SQL que foi gerado pelo JPA. E beleza, eu também tenho aqui para ele conseguir formatar aqui esse SQL também aqui no nosso console, no nosso log que ele vai gerar. Bom, e agora que nós já criamos o nosso projeto, o que a gente vai fazer é começar a estruturar o nosso projeto e seguir no padrão arquitetural hexagonal. Uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês é sobre nome de pacote. A arquitetura em si, ela não obriga você a ter um nome ou usar um nome específico para algum pacote, entendeu? Então você pode ver nomes diferentes. O que você precisa entender é os conceitos. O que a arquitetura prega? Por exemplo, a arquitetura hexagonal, o principal objetivo dela é isolar a sua regra de negócio dentro da sua aplicação. Ou seja, não ter nenhuma dependência entre o seu negócio e framework. Então, a gente vai fazer aqui a estrutura. Você pode ver isso de algumas formas. A primeira forma que eu vou fazer aqui é a forma que geralmente eu já fiz mesmo de forma diferente. Eu já vi isso de forma diferente em diferentes projetos. O que eu vou fazer aqui é criar aqui um novo pacote. E o pacote que eu vou criar aqui vai se chamar Adapter. E aqui dentro do Adapter é onde vai ter tudo que é externo à minha aplicação, ou seja, todas as coisas que estão externo à minha regra de negócio vai estar aqui dentro desse pacote de Adapter.
Ou seja, se porventura eu tenho um acesso com o banco de dados, vai estar dentro de Adapta. Eu tenho um acesso a uma API externa, também vai estar dentro de Adapta. Então, o que você precisa entender é isso. Adapter é tudo externo à minha regra de negócio, tudo externo ao hexágono da minha aplicação. Eu sou muito ruim para falar esse nome. E o próximo pacote que eu vou criar aqui é o pacote vou chamar ele de Core. Então, por exemplo, esse pacote aqui eu já vi ele em vários projetos diferentes, como Domain, Application, e eu vou chamar de Core. E aqui dentro do Core significa onde vai ter todas as regras de negócio relacionadas à minha aplicação. Então, vou criar aqui um pacote chamado Core. Beleza, mais um pacote que eu vou criar aqui também, que eu acho muito importante, é o pacote de infraestrutura. E eu vou chamar ele aqui simplesmente de Infra. E aqui eu vou ter tudo que ser relacionado à infraestrutura da minha aplicação. Mais tarde eu vou ver aqui, vocês vão ver que eu vou utilizar ele, por exemplo, para criar o BIM, etc. e tal. Também fica muito organizado. Bom, como eu falei, organização de pacote depende de cada um. Pessoas diferentes podem ter diferentes formas de organizar os seus pacotes da forma que ele achar melhor. O interessante é você manter sempre a sua aplicação organizada de uma forma que seja simples de você dar manutenção e entender o seu projeto e tal. E claro que ele não fira os princípios da arquitetura hexagonal. Bom, e agora o que a gente vai fazer é criar mais um pacote aqui dentro do nosso core que vai representar o domínio da minha aplicação. Então, vou chamar de domain. Aqui dentro do core, esse vai ser o nome do meu pacote. E dentro dele, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de usuário. E essa classe, ela vai representar aqui tudo relacionado ao meu usuário, né? Na verdade, pode ser uma classe, também pode ser um record. Eu vou criar aqui um record, se for o caso, depois eu altero. Mas vou criar aqui o meu record. E aqui, se a gente voltar dentro do no nosso modelo entidade de relacionamento, a gente consegue ver quais são as entidades que a gente tem aqui dentro do meu sistema. Então, estamos aqui dentro da entidade de usuário e basicamente ele vai ter o ID, o e-mail, senha, se é administrador ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar aqui o primeiro como long ID. Também a gente vai precisar criar um string e-mail, Também vou precisar de um string senha. E também vou precisar de um boolean, se ele é administrador ou não. Então, beleza. Ele tem aqui também o pessoa, porque vai ter um relacionamento com pessoa, mas por enquanto vamos deixar sem, por causa que ele não... a gente não tem ainda a classe pessoa. Bom, na verdade, estava aqui pensando, eu criei ele como um React, eu vou criar ele como uma classe Java. E depois a gente, se for o caso, eu acho que é melhor deixar ele como usuário mesmo, com classe normal Java. Então, vou alterar aqui. Na verdade, ele vai reclamar, porque eu não... Eu vou deletar ele aqui. Então, vou criar aqui dentro de domain, classe, e eu vou chamar de usuário. E aqui dentro eu vou colocar todos os atributos aqui que ele precisa. Só vou dar um ajuste aqui, que estava seguindo a estrutura ali do record. E beleza. Então o que eu vou fazer também é colocar ele aqui como private e private. Então beleza, já tenho aqui a minha classe criada, classe de domínio. O que eu posso fazer é criar aqui um construtor, por exemplo, para representar o meu domínio. Construtor padrão. Também posso criar aqui um construtor padrão, né? Sem os argumentos. Eu crio um construtor com argumentos, sem argumentos. E também vou criar aqui os meus métodos getters e setters para também a minha classe de domínio. Beleza? Então tem aqui a minha classe de domínio que vai representar o usuário criado. Aqui dentro de domínio ainda a gente pode começar também a fazer a criação da próxima classe que eu vou chamar de pessoa. Então posso voltar aqui dentro do meu projeto, né? E pessoa basicamente tem dois atributos. Como é um projeto muito simples, pessoal, poderia ter feito de várias formas aqui. Essa foi a forma aqui que eu pensei inicialmente, mas vamos voltar aqui. Então, por exemplo, vou criar a classe de pessoa. Também dentro aqui do meu domínio. E aqui dentro eu vou criar aqui os dois atributos que ele tem, que é basicamente um private long ID
e também um private string e-mail. E-mail não, perdão, nome. E eu também vou te criar aqui os métodos getter e setter para ele. Construtor. Posso construir um construtor sem argumento. Também vou criar o construtor com todos os argumentos. E também vou criar aqui o método getter set. Para que a pessoa estou fazendo, pedindo para que a IDE me ajude com isso aí. Mas basicamente você precisa apertar o Alt Insert e você já vai conseguir gerar aqui esses métodos utilizando o IntelliJ. Então, vou criar também aqui os métodos getter e setters. Então, com todos os argumentos. Beleza, então já está aqui o nosso objeto pessoa criado. Também posso partir para o próximo objeto aqui que eu tenho. Eu posso até fazer aqui já o relacionamento entre esses objetos, né? E, por exemplo, aqui eu poderia fazer aqui devolver aqui ou o ID, né? Incluir o ID ou a pessoa. O que eu vou fazer aqui é devolver mesmo um long ID pessoa. ID pessoa. Para poder representar aqui no meu domínio. E também vou... Bom, aqui pessoa não tem relacionamento, então vou partir aqui para o próximo objeto de domínio que a gente precisa criar. Visitante, é o nosso visitante, ou seja, a pessoa que está fazendo a visita aqui no condomínio. E ele tem aqui alguns atributos. O primeiro atributo que ele vai ter, vamos gerar a nossa classe, que vai ser o ID, long ID, e ele também tem o string RG, que é o documento de identificação, quando ele veio fazer a visita, e ele também tem o ID da pessoa, né? Ou seja, esse visitante é uma pessoa. Então, eu posso, por exemplo, colocar o ID da pessoa ou a pessoa em si, né? Mas eu vou botar aqui ID pessoa. ID pessoa. Então, esse visitante é uma pessoa. Também vou gerar aqui todos os métodos do nosso código boilerplate. E aqui tem uma coisa interessante. Eu não estou utilizando o Lombok porque nessa camada do core da minha aplicação eu não posso ter dependência com libs ou framework externo. Embora seja um pouco controvérsia, por causa que o Lombok, ele não necessariamente ele é no final das contas ele gera código Java, né? Então eu já vi também projetos que a galera utiliza o Lombok dentro desse módulo de core e defendendo que ele só gera ali, através de um plugin aqui em tempo de compilação, ele gera aqueles códigos para a gente. Mas eu não vou utilizar aqui, vou deixar bem puro mesmo, somente com o Java. Também eu vou gerar um construtor com todos os argumentos e eu também vou gerar também os meus métodos getter e sets. Beleza, então agora a gente temos aqui os nossos métodos getter e sets e também o nosso construtor de visitante. O próximo entidade que eu tenho, o próximo objeto aqui que eu tenho é a visita, mas antes da visita eu vou gerar aqui também um morador, né? Então, basicamente o nosso sistema vai possibilitar o cadastro dos moradores dentro do nosso condomínio, os moradores que moram dentro aqui do nosso condomínio para poder fazer o controle de acesso. Então, quando um visitante ele chegar aqui no nosso condomínio, ele precisa informar para qual que é a unidade, quem é o morador que ele vai visitar. Então, para isso, a gente vai ter também mais um objeto de domínio, que é o nosso morador. Então, vou clicar aqui, clicar em criar uma nova classe e eu vou chamar de morador. Então, beleza, tenho aqui a nossa classe morador e eu vou começar também a criar aqui os nossos campos. Então, primeiro o campo que eu vou botar um private long ID, que vai ser o ID do morador. Também vou criar aqui um private string CPF e private também string endereço e private string celular e também um private long ID pessoa, que vai ser aqui o nosso objeto de pessoa. Eu estou criando dessa forma aqui, lá na frente se a gente precisar fazer alguma mudança, a gente volta aqui e faz as mudanças necessárias. Beleza.
Então, nós já temos aqui o nosso objeto criado, o morador. O próximo objeto que a gente vai fazer é criar a próxima classe que vai representar a visita. Então, vou criar aqui chamado visita, ou seja, a pessoa veio, né, o visitante, ele veio visitar um morador. Então, a gente vai ter que ter uma representação disso no banco de dados. Então, aqui, por exemplo, a nossa visita, ele representa aqui, ó, qual que é o ID da visita, que vai ser gerado automaticamente pelo nosso banco de dados. Também ele tem aqui a data e a hora que ocorreu a visita. E também ele tem qual foi o morador, né, o ID do morador que essa visita veio visitar e quem foi o visitante, o ID do visitante que veio visitar, que veio efetuar essa visita para o morador. Então a gente vai criar aqui também o objeto de domínio que vai representar essa relação aqui, né? Então a gente vai criar aqui o nosso objeto, a nossa classe que se chama visita e a gente vai criar aqui os nossos atributos. O primeiro atributo que a gente vai fazer é um private long ID, que é o ID da visita. O segundo é um local date time, que vai representar data, hora, visita. Nem precisa visita, né? Só data, hora, acho que fica melhor. E também a gente vai fazer o relacionamento aqui, né? Então, qual que é o ID do morador, né? Long ID morador, que ocorreu essa visita, né, para qual morador que foi, e também um long ID visita. Quem foi ID visitante, né? ID visitante. Quem foi o visitante que veio efetuar essa medida? A gente vai precisar criar os nossos métodos getters e setters e construtor. Então, vou criar primeiro um sem parâmetro. Também vou criar um com todos os parâmetros. E também vou criar os meus métodos getters e setters para todos os meus atributos. Então, beleza, a gente já tem aqui todos os nossos objetos de domínio mapeados e todos com os seus devidos relacionamentos.